Fala, turma! Sejam muito bem-vindos. Com certeza vocês estão tão animados quanto eu após o vídeo da semana passada que a gente soltou com o pessoal da Dr. Map lá no Shark Tank, né? Pô, foi bacana pra caramba. Eu tô aqui com o Rafael, que é nosso aluno. E lembra quando as meninas lá no Shark Tank falaram: porque temos um CTO, temos uma pessoa que desenvolve internamente o nosso software, que aí os Sharks até ficaram, que massa, né? Essa pessoa, galera, é o Rafael que tá aqui com a gente e vai responder as nossas dúvidas aí sobre a tecnologia, sobre o Dr. Map, sobre o Shark Tank, tudo que a gente está louco para saber depois de ver aquele show que eles deram ali no Shark Tank, né? Então, Rafael, obrigado por ter aceito o convite aí, seja muito bem-vindo, cara. Imagina, eu que agradeço. Olá para todo mundo, né? É um prazer aqui poder estar compartilhando com vocês, não só falando da Dr. Map, mas principalmente aí como defensor também, né? De plataformas no-code, low-code, o uso e abuso delas, e principalmente em função dessa figura aqui que todos conhecem bem aí, que é o Renato. Então, espero poder aí contribuir com todo mundo, aprofundar bastante no tema aí, porque eu acho que todo mundo se beneficia e tem muita oportunidade ainda no mercado. Cara, se você puder, eu queria já começar matando o que eu sei que vai ser a principal dúvida, cara, e 99% das pessoas que estão assistindo aqui. Vamos ver o aplicativo? Consegue mostrar pra gente por dentro um pouquinho? Sim, claro. Porque, quando as meninas falaram ali do diferencial tecnológico da Dr. Map, me chama muita atenção, sabe? Tipo, cara, aquilo ali quebrou a galera no meio, assim. Pô, mas o que vocês têm de diferencial tecnológico? As meninas, cara, a resposta das meninas foi muito boa, tá? Ela falou, olha, o que o pessoal faz é pegar uma forma de comunicação entre humanos e adaptar para animais. A gente criou uma tecnologia própria. Cara, que resposta fenomenal, cara. Pegou o investidor, não tinha o que ele falar ali. Fala, meu Deus. E a gente queria entender melhor. Me chamou a atenção os investidores não... É que ali eu sei que o tempo do Shark Tank é limitado, né? Mas, cara, Sim, se eu só ali, eu falo, deixa eu entender, deixa eu ver isso, né? E até engraçado, né? Porque o programa ele passa ali, se eu não me engano, eu acho que deu 15 minutos, 10 minutos de apresentação, só que lá mesmo foi uma dinâmica de 1h30 quase. Caramba, Então, sério, onde aquilo é um eles vão... cortezaço, então. Exato, só que... E até a gente aprofunda em algumas coisas ali com eles, né? Eu fiquei muito mais no bastidor ali, né? Mas eles não permitem tela, então, assim, a tela você não pode mostrar muita coisa. Então, a gente até foi preparado para fazer uma consulta com eles ali, né? A dinâmica seria para ser uma consulta com eles, mas aí acabou não rolando em função de preparações ali mesmo do programa. Tá, mas eu estou compartilhando minha tela aqui. Isso, foi. Deixa eu só passar para a tela aqui, senão, para eu poder mexer lá. Mas aqui qual que foi a ideia, tá? Quando a Gabriela, a Natália e a Lara chegou para conversar comigo, a gente sabia que tinha alguns modelos já de telemedicina que funcionava, que inclusive funcionava no modelo white label, né? Então, a gente até chegou a cogitar sobre isso, né? De, putz, vamos utilizar um formato white label, vamos ver se a gente consegue testar, né? Ou seja, usar como um MVP, validar, para depois a gente poder aprofundar. Só que aí o que acontece, né? O mercado pet, né? Ele tem algumas particularidades muito específicas, né? Então, como que você vai tratar cada um daqueles pacientes, né? Os pets, como que você vai armazenar todos os dados dos tutores? Então, a construção de toda essa jornada, né, dentro do aplicativo não é igual quando você vai olhar uma telemedicina humana. Então, na telemedicina humana, então, você tem aquele cenário, às vezes, onde você tem uma fila virtual para um pronto atendimento. Então, nem sempre se aplicava ao modelo de telemedicina veterinária que a gente tinha começado a desenhar. E aí, quando a gente viu, a gente ficou preocupado de ser muita adaptação, né? Então, você começa a criar uma jornada complicada para o tutor ali, porque você começa a fazer todas essas alterações. Então, inclusive nomes, né? Quando você pega da telemedicina humana, então é comum você utilizar na medicina veterinária o tutor, você usar ali até usa paciente, mas você fala do pet. E aí aparecia o paciente, o tutor virava o próprio paciente, começava a fazer um monte de bagunça. Então foi aí que eu comecei, falei, não, vou literalmente começar do zero, vou pegar, e aí por uma questão de tempo, óbvio, né, não faz sentido você ficar sentado codando meses para você validar uma coisa que a gente ficou esperando a resolução da telemedicina veterinária. Então a gente estava com isso engavetado, esperando a resolução liberar. Quando a resolução liberou, se eu não me engano, foi 26 de junho. Para você ter uma ideia, no dia 1 de julho, eu já tinha uma primeira versãozinha já online. Menos de uma semana, né? Para a gente soltar assim, vamos colocar no ar no dia que a liberação teve, né? Que foi dia 1 de julho, que era o que podia utilizar.
Então, Até eu esse quero foi chamar a atenção assim, cara, a Uhum. frase da Monique, quando ela dá a proposta para vocês, isso me chama muita atenção. Ela dá a proposta para vocês e fala: e aí, pessoal, seguinte, pô, tem que ser rápido, tem que testar, validar, lançar, não dá para perder tempo, porque senão vocês vão sair perdendo e, por consequência, eu que sou tua investidora vou sair perdendo. Cara, você vê que ela deu a proposta e falou essa única coisa. Então, eu acho que esse é um dos grandes motivos pelo qual muitas vezes o desenvolvedor tradicional não consegue entender o cara do no-code. Porque o cara do no-code ele é mais próximo a essa linha de pensamento da Monique, do investidor. Essa é a cabeça do investidor. Você vê que ela não fala assim, pessoal, a gente vai ter que refatorar isso aí para garantir que a tecnologia seja escalável, não seja um monolito, seja feita em microserviços e que o certificado SSL esteja... Você vê que ela não está nem aí para isso. Não há nada mais importante para ela do que velocidade. Então, cara, quando você fala isso, que, pô, saiu a resolução, em menos de uma semana você estava com o negócio pronto, é muito massa, cara. Sim, e até é engraçado, né? A gente que é do meio de startup, a gente escuta muito assim, qual que é a sua barreira de entrada, né? E a gente sabe que hoje tecnologia, com todos os avanços que tiveram aí nos últimos anos, é muito rápido você, de certa forma, copiar, né? E você ir aprofundando. Então, tem muita gente que quando chega para mim e fala, qual que é a sua barreira de entrada? Eu falo, tempo. Porque a gente já percorreu aqui há um tempo produzindo isso, né? Mas a única coisa é a velocidade que eu tenho de seguir melhorando o meu sistema e acompanhando todos os desafios e melhorando todos os erros que a gente sabe que a gente sempre encontra na criação de startups, mas a velocidade da correção de erros é o que vai me tornar, vai ter um diferencial frente aos outros, né? Então isso se torna uma barreira de entrada. Qualquer outra coisa a gente sabe, com tudo que a gente tem hoje em dia, você consegue copiar um Uber, você consegue copiar um iFood, enfim, você consegue fazer. Inclusive, na própria comunidade, a gente vê muito isso, né? Um dos exercícios que a comunidade Sem Codar provocava isso era replicar, né? Sistemas, né, que já estavam funcionando bem, até como uma questão de exercício. Então, eu acho que isso é válido você sempre procurar meios que te trazem essa velocidade de implementação, de implantação. Você quer ver uma engraçada, Rafael? A gente já vai para a plataforma, tá, galera? A gente começou a falar da plataforma, voltamos para o assunto velocidade, a gente já vai. Mas eu contrato uma agência de redação de textos, são os que escrevem os artigos do nosso blog, né? E aí a plataforma deles é criada em Bubble, né? A plataforma onde eu lanço a pauta, eles me devolvem o texto, a gente organiza tudo, é criado em Bubble. E aí é engraçado que eu falo com o dono da agência aqui, tipo você, aí atrás dele tá o desenvolvedor, que é aluno nosso também, né? E aí, outro dia, eu tava criticando um pouco a plataforma dele. Falei, cara, tem um erro ali, não sei o quê. Eu mostrando para ele esse erro, aí, pum, aquela mensagem do Bubble de atualização, né? Aí, o que você tá fazendo? Aí, o desenvolvedor que tava atrás dele, ouvindo a nossa call, corrigiu na hora. Tipo, em 1 minuto ele tinha subido um deploy com a correção, tá ligado? Enquanto eu tava na call ali, falando, explicando o erro, o cara corrigiu. Falei, isso aí mesmo, corrigiu. Não, aconteceu isso na sprint, agora de sexta-feira. Eu estava conversando com as meninas e aí elas falaram assim: aqui na minha visualização de administrador, aqui o link está aparecendo o antigo, né? Aí eu falei, é? Falei, aonde? Enquanto isso eu abri, alterei. Falei, aonde? Aí ela fez assim... Você dá uma enroladinha só, mas aponta o mouse enquanto isso aqui já está corrigindo. Não, ela falou assim, eu falei, clica ali, ó, atualiza ali. Aí clica ela. Não, tá certo aqui. Aí fica me olhando com aquela cara, tipo, como assim? Mas isso é uma das vantagens, né, das possibilidades que a gente tem, não só com o Bubble, né, eu gosto bastante do Bubble, mas a gente tem agora a Flutter que tem evoluído bem, né, com a versão nova agora, então a gente vê que essas possibilidades é surreal, né, muito engraçado. Mas eu vou abrir aqui a plataforma. Então, aqui é até engraçado que você vê, né, eu, nessa parte de desenvolvimento, né, nessa correria sozinho, né, e aí esse é um ponto também positivo, né? De certa forma, os desenvolvedores sofrem bastante disso também, né? Positivo e negativo, porque a gente sempre tem uma jornada solitária, né? Muitas vezes. Então, o sistema em si aqui, ele foi construído sozinho. Então, eu fiz ele de ponta a ponta, sem nenhum apoio, sem nenhum outro dev, nem nada junto comigo, tá? Então, você vai ver aqui, por exemplo, essa primeira aqui, você vê que os grupos não estão nem nomeados. Então, eu fui fazendo, né? Fui organizando e tal,
mas se você for olhar, por exemplo, depois a gente já começa a organizar a parte por pastas e tal. Então é a hora que eu começo a ter mais tempo, mais tranquilidade. Falei, deixa eu ver como vai seguindo. Então eu já começo a organizar, trazer muito mais os menus já fixado, né, para como reutilizáveis, né? Então foi até engraçado, quando eu puxo essa primeira versão, né, a versão 1.0, porque eu já estou trabalhando na 2.0. Então, eu puxo essa versão, eu começo a olhar, e ele vai me mostrando, inclusive, essa escala de aprendizado. Quantas primeiras páginas eram, como elas eram feitas e como eu fui fazendo depois ao longo, né, de toda a construção da Dr. Map, tá? Então, passando um pouco aqui, que é muito do que vocês não enxergam quando vocês estão utilizando o aplicativo, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um painel geral, onde quem é da equipe consegue ter uma visualização de toda a estrutura do que está acontecendo dentro da Dr. Map, tá? Então, aqui ele tem, dentro da visão geral, ele consegue ver quantos veterinários estão cadastrados, quantos eles ainda precisam fazer um onboard. Então, ele gera aqui um dashboard, né, com tudo que vem acontecendo, a parte financeira também, por isso que eu não abri aqui logado, né, porque senão ele traz todo o financeiro e traz tudo aqui, tá? Mas aqui eu consigo acompanhar todos os veterinários, todos os tutores, todos os contratos empresariais, né? Aqui tem até um campo aqui em cima, que é o Busca CFMV, que eu fiz aqui, né? A principal função aqui do pessoal, quando tem um cadastro de veterinário, é olhar se aquele veterinário, né? Como a gente trabalha como marketplace, é entender se aquele veterinário realmente é um veterinário. Se o CRMV dele está ativo, se ele está tudo certo, se ele não tem nenhum tipo de problema. Então, a primeira etapa é pegar todos os dados de cadastro e conferir se ele realmente está dentro do CFMV. Então, eu fiz um pop-up que ele faz uma visualização, então, dentro do próprio sistema, é quase que embedar, né, dentro do nosso sistema, onde a gente consegue fazer uma busca do CRMV, ele já joga o número ali e ele já puxa as informações daquele veterinário. Então, de uma forma bem simples, dentro da tela a gente não precisa ficar saindo, indo para outros sites, nem nada, então a gente faz essas integrações. São integrações simples, mas que traz uma economia de tempo absurdo, né, para quem está utilizando, né? Então, aqui a gente tem essa parte de painel, na parte dos veterinários... Eu vou te dar uma dica rápida aí, tá, Rafão? Tá vendo onde você está fazendo a busca por usuários count, busca por agenda vets count? Minha sugestão, cara, como parece que é um dado bem cacheado, assim, que não muda o tempo todo, né? Já grava isso no banco de dados, cara. Então já deixa isso gravado no banco de dados para você trazer um dado que já está no banco de dados, não precisar ficar sempre fazendo uma busca e uma contagem, entendeu? Porque Sim. imagina, hoje não te traz um problema, mas, cara, daqui um ano, quando você vai ter, por exemplo, 1.000 acessos dia numa página dessa, de repente, é que essa página também acho que ela é um dashboard interno, ela não parece ser a página da consulta. Dashboard interno. Aqui, por exemplo... Mas vamos dizer que você tenha 1.000 usuários dia, são 1.000 requisições ao banco de dados que você está fazendo. 2.000, né? Porque são 2 pontos aí. Se você já deixa isso gravado no teu banco de dados, cara, você só puxa um dado que você já tem. Então são 1.000, 2.000 requisições ao banco de dados que você economiza, entendeu? Sim. Mas é só um toquezinho assim a nível de Não, perfeito. Até aqui nos bancos de dados, eu dividi aqui, né? Quando a gente fala dos usuários, eles acabam dividindo o que é veterinário e o que é o usuário tutor, né? Que a gente fala, né? Boa. Então, quando ele faz o cadastro, né? E aí a gente tem todas as partes aqui do login, porque aí vai linkando um no outro, né? Então, os produtuários, os parceiros, as empresas, principalmente aqui a parte de agenda e os códigos, né? Então, eu fui separando por banco de dados aqui, até para facilitar não só ali o meu dia a dia, né? Mas principalmente para gerar esses links de uma forma mais efetiva, né? E tá um sistema grande, hein, cara? Eu achei que basicamente era só uma plataforma de teleconsulta, mas aí eu começo a ver aí, ó, cupom, faturamento, o link pro Asas, então o pagamento corre aí dentro, né, cara? Tô vendo que é um sistema grande, bicho. Aqui se eu pego, por exemplo... Pelo número de páginas aí dá para ver, né? Aqui você tá vendo, então a gente tem integração, a gente utiliza Asas, né? Então aqui eu puxo o extrato do Asas, eu puxo já automaticamente aqui como que tá a situação de valor total, valor que vai ser o líquido, saldo, a área de Pix, então a gente não precisa utilizar o Asas, a gente faz tudo por aqui também. A gente tem a parte de criação de cupom aqui também trabalhando, que é um cupom que a própria plataforma faz a interação do banco de dados. Então, ela olha se está liberado, se não está. Então, ela não joga lá no Asas. Ela já faz o desconto antes de ir para o Asas, já.
Então, aqui na parte do financeiro. Então, aqui a gente tem essa parte de administração, né? Quando a Mas gente... então o veterinário ele tem uma subconta no Asas dentro da conta da Dr. Map, né? E ele recebe Exatamente. por dentro do aplicativo. Então você, de certa forma, é um banco também, né? Exatamente. Então, até uma de eu ter utilizado, né, aqui que eu te falei que a gente tem o controle da criar cobrança, área Pix, o cupom de desconto. Então, eu puxei tudo que a gente poderia até, de certa forma, fazer no Asas, mas a ideia é deixar tudo dentro da nossa plataforma, tá? Mas quando eu verifiquei o Asas, aquela questão do split bancário, né, que você consegue fazer split para diversas Sim. contas, isso me chamou bastante atenção, não só pelos custos que a gente já conhece do Asas, que tem sido bastante atrativo, mas aí eu gero essas subcontas, porque quando eu faço esse split bancário, eu automaticamente eu reduzo o meu imposto. Porque se eu faço um faturamento de 100% e depois eu repasso isso para o veterinário, eu vou automaticamente pagar É isso imposto aí. pelo valor total. Então, se eu Essa faço é o a grande split dor do antes, eu já marketplace, tenho... né, cara? Exato. Tipo, se você recebe 100% do valor Uhum, e você repassa, aplicativo delivery é um case clássico, né? Você uhum, recebeu R$ 100 por uma pizza e uhum, você pagou R$ 90 pro restaurante e ficou com 10, cara, se você é ou simples ou lucro presumido, você vai pagar imposto acima de 100, bicho. uhum, Então só faria sentido essa operação se você tiver o regime de tributação de lucro real. Porque aí você vai lá e diz que você teve uma receita de 100, mas teve uma despesa de uhum, 90 e você paga imposto em cima dos 10. Mas para ter uma empresa com um regime tributário lucro real, velho, você paga uma fortuna para contador, uhum. dá uma puta dor de cabeça tributária, é foda. Então a solução para marketplace, não existe outra, é o split. Você teve a Exato. sacar isso aí, perfeito, cara. E aí aqui até é engraçado, né? Aqui do painel que eu te falei, o DM, e aí cada um tem o seu tipo de painel. Então o tutor, o painel dele é um pouco diferente também. Então se a gente for olhar aqui, ele tem também aqui a parte do meu plano, ele tem a parte dos meus pets, parceiros. Então tudo isso, cada um tem o seu menu, né? O menu tutor que a gente Uhum. utiliza da forma reutilizável, né? Os elementos reutilizáveis. Então isso também a gente ganha velocidade, principalmente quando você faz uma alteração, né? Então você já replica para todas as páginas que tem Uhum. aquele menu. Então a gente utiliza bastante isso também. E principalmente na questão do white label. Então, pegando um exemplo aqui, então quando eu vou trabalhar com white label, então você percebe que a cara é a mesma, né? Então o que eu mudo? Cor e logotipo. E aí, até a próxima etapa aqui é o quê? Eu criar uma área onde a clínica e o hospital, ele vai fazer o cadastro, vai subir o logo e ele automaticamente ele já vai ter a clínica dele, né? Então, esse formato white label sem precisar ali de um setup específico do desenvolvedor fazendo todo esse trabalho. Bom. Então, dentro dessa versão 2.0, eu já estou criando isso também, porque a gente, além de atuar como marketplace, onde a gente tem esses veterinários se conectando com os tutores, a gente tem essa área também de SaaS, né, onde a gente oferece a nossa tecnologia para clínicas, hospitais e consultórios. Massa. Então, aqui a gente vai passando por tudo, mas até uma curiosidade que eu te falei, quando a gente olha aqui, no geral, a lista de veterinários, não, minto, no agendamento, na época que eu fiz, e aquele negócio, sabe, em time que está ganhando não se mexe, espera, depois na versão 2.0 eu arrumo. Mas quando você olha o workflow, né, eu começo a olhar, por exemplo, a quantidade principalmente quando mudou para York Unity, me assustou, né? Porque eu falei, olha quando eu puxo aqui um workflow desse, já dá aquele sinal, né? A red flag, né? Que você fala assim, putz, gerar tudo isso aqui, daqui a pouco eu vou estar pagando R$ 2.000 para Bubble aqui, né? Inclusive, até uma coisa que eu comecei a alterar já nessa versão 2.0, eu estou fazendo um servidor com a NHN, né? Uhum. Que até muita gente fala N8N, mas enfim, Isso. que eu vou começar a transferir boa parte do Massa. workflow para dentro do N8N, porque ele tem um open source, então eu gero dentro de um servidor lá e ele vai trabalhando para mim em conjunto com a Bubble, né? Não. Então são O duas coisas N8N, que... para quem não conhece, Uhum, ele é tipo um Zapier, tipo um Integromat, assim. Ele é uhum, uma ferramenta de automações, só que a vantagem é que você hospeda ela no teu próprio servidor, né? Então você não paga necessariamente por requisições, você paga por uso do teu servidor. Então hospeda lá no DigitalOcean da vida, por exemplo. A gente tem uma aula de 1h30, 2 horas lá sobre N8N na comunidade, você deve ter visto, né, Rafael? uhum. Massa. Até como a gente ainda tem crédito da AWS, né, por ser Você startup, a gente hospedou lá. acabou tendo. Aí eu estou hospedando lá por enquanto. Então, tanto o, o Chatwood, né, a gente tem utilizado o Chatwood agora também, que também é open source, mas agora também o N8N
a gente também já está fazendo isso para a gente reduzir não só a questão de tempo dentro da nossa operação de equipe, mas também a parte de workflow dentro do sistema como um todo, né? A gente tem evoluído nessa versão 2.0. E aqui até uma coisa que me deu muito trabalho, que eu não sei, né? Acredito que muita gente tem trabalho quando a gente fala da API aqui, a API do WhatsApp, né? Esse daqui foi um grande desafio para mim, principalmente na questão do webhook, né? Porque quando você vai gerar lá para ele reconhecer o webhook, gera um problema porque o Bubble não consegue sincronizar, né? Ele começa a dar esse problema de não reconhecer o webhook e finalizar, sabe, no back-end, quando você está fazendo esse reconhecimento. Aí eu tive que gerar isso, criar uma API num outro local para ele reconhecer e dar um bypass no Facebook lá na Meta para depois ele funcionar aqui. Porque você fez integração com a API oficial A integração da com a Meta. API oficial, exatamente. Caramba. Eu acho que você é a primeira pessoa que eu vejo fazer uma integração com a API oficial, cara. Porque todos que eu vi até agora era só com as não oficiais. Aqui tá vendo? É tudo com a oficial. Assim, ela é cheia de limitações, mas ela é muito mais sustentável. Você sabe que ela não vai cair do dia para a noite, né? Exato. Esse é meu receio com as APIs não oficiais, assim, por mais que elas sejam, cara, muito boas, muito flexíveis, me preocupa construir um negócio em cima delas, né? Até uma coisa que a minha preocupação era o quê, né? A gente sabe que quando a gente utiliza o formato de QR Code, nem sempre a mensagem vai na hora automática, né? Na hora que está programada, né? Então, às vezes, a gente tem um delay. E muitas vezes a gente está falando de um agendamento de consulta, porque eu mando uma informação que você tem uma consulta agendada, então vai para o médico, veterinário e vai para o tutor. Você tem um horário agendado, tal, no dia tal. Então, se essa mensagem demorar para chegar, eu posso ter um problema. Sim. Então, a escolha da API oficial foi o que eu tivesse essa segurança de que realmente aquela mensagem ia ser enviada. Boa. Né? Mas realmente é um desafio trabalhar com a API oficial, mas assim, os custos também têm sido bons. Eu não tenho tido problema de um custo muito alto também, porque a gente é cobrado por janela de 24 horas, né? Mas tem ido bem também. É que você não faz um chatbot, né? Você usa para lembrete só, né? É só mensagem transacional, né? Sim. Então, a gente tem essas mensagens transacionais e agora no Chatwood que eu já testei ele através da API oficial, que é essa mesma API que a gente tem. Então, no Chatwood ali, no atendimento, fatalmente eu vou ter ali o chatbot, tendo apoio ali, principalmente na parte de menu, comercial, enfim. Então, eu vou implementar mais isso. Então, vai trabalhar em conjunto aqui com a nossa plataforma, tá? Massa. Inclusive, acho que você está reconhecendo alguns elementos, alguns plugins aí, né? Vários. Inclusive, muitos, né? Eu utilizo não só na Dr. Map, mas em outros trabalhos que eu ajudei também. Eu uso bastante esses recursos aqui. Então, esse é um pouquinho da plataforma. Você quer ver mais alguma coisa, algo mais específico? Eu queria ver, cara, a sala parte da sala de consulta. É a minha principal dúvida, assim, tipo, como que é essa interface de troca entre os dois? E até eu queria entender qual tecnologia que você usou para isso, para a conferência, né? Tem um pop-up dicas aí, né? Isso, ele tem um pop-up de dicas aqui, que é muito mais só uma orientação, né? Aí aqui, o que eu precisei fazer, né? Então, dentro da resolução da telemedicina, a gente precisa usar um link de vídeo que é o RTC, né? Tá. Então, a gente tem que dar a garantia de que está sendo 100% gravado, que a gente tem os logs de tudo que está acontecendo na sala. Então, é comum, dentro da telemedicina humana, você ver alguns utilizando o Vonage, por exemplo, né? A API do Vonage, que é uma plataforma de RTC. A própria AWS, né? Tem algumas... tem o RTC também, a Google também utiliza. E aí, conversando com um parceiro, que é a Nmeet, a gente foi vendo que ele desenvolveu um sistema que é só o ambiente de vídeo, é só a sala mesmo. Ele não tem nada com relação ao ambiente de controlar tutor, veterinário, não tem nada, ele é só um ambiente de sala, que é onde ele encontrou o gancho, que ele falou assim, todo mundo utiliza Vonage, utiliza essas, mas é ainda um problema porque você paga por minuto utilizado. Então, quando eu tá rolando uma consulta, eu pago por minuto utilizado porque ela está gravando no banco de dados lá da AWS, enfim. Então, a gente utiliza. Aí, o que eu fiz? Eu trabalho em conjunto, né? Eu tenho acesso à API desse parceiro nosso. E aí, dentro da sala, então, aqui, eu tenho essa etapa. Isso aqui é dentro do Bubble, tá? Inclusive, isso aqui, ó, o prontuário, prescrição, parceiros, tudo isso é dentro do Bubble, é o meu banco de dados. A única coisa que eu faço é puxar a API aqui, que é esse link de vídeo aqui. Entendi. Então, é esse menuzinho aqui embaixo e o ambiente de vídeo, porque ele tem que ser gravado.
todas as outras funções que a gente vê é tudo dentro da nossa plataforma. E qualquer ação que ele faça aqui, tanto o tutor quanto o veterinário, reflete diretamente no meu banco de dados lá. Então fica tudo armazenado lá. E você está gravando vídeo? E aqui é gravando, 100%. Onde? Porque isso é gravado dentro do banco de dados desse lá, que fica na AWS. A gente não tem um acesso direto, mas se eu tenho uma situação onde o conselho pede uma verificação da consulta, eu puxo o log daquela consulta, baixo a gravação e aí encaminho para eles. Entendi. Então, tem uma questão de LGPD e tal, então você tem que ter acesso, mas não tão fácil assim. Né? Sim, eu acho que somente mediante algum tipo de processo administrativo do conselho, né? Exatamente. Então, aqui funciona super bem parecido com o Meet, você consegue mudar layout, você consegue ativar o microfone, ativar a câmera, a parte de chat também. Então, tudo que é trocado de informação no chat e nos anexos aqui, eu recebo através da API direto no meu banco de dados também, então eu vou armazenando isso. Mas eu tenho esse menu também que a gente está ampliando, aonde aqui o parceiro ele traz um mapa onde tem, perto daquele tutor, quais são os parceiros que eu tenho com desconto para ele ali naquela região. Então, eu consigo fazer o prontuário diretamente aqui na área também. Então, enquanto o veterinário, essa é a tela do veterinário, tá? Então, enquanto ele vai conversando com o tutor, ele já vai anotando aqui, e isso fica registrado ali para o veterinário e para o tutor na consulta dele. Então, isso daqui esse daqui já foi um segundo passo que a gente teve. O primeiro passo eu fiz dentro do Bubble mesmo, que era para testar mesmo. Então, ele abria a câmera do vídeo e tal, e aí a gente evoluiu para esse, que é a maior coisa a melhor coisa que a startup pode fazer é sempre procurar parceiros que vão te apoiar nessa fase de construção e que vai te trazer muito mais economia de tempo. Então, se eu já tenho algo que já está desenvolvido, funcionando exatamente para isso, por que eu vou ficar fazendo 500 mil outros e quebrando a cabeça? Então, não, eu vou focar no que eu preciso entregar de diferencial, que é a plataforma como um todo. Isso daqui já estava pronto, então fica mais fácil. Isso é uma coisa que a galera do no-code se confunde um pouco às vezes, né? Tipo, pega, por exemplo, o grupo da comunidade sem codar ali, ele é feito em cima de uma plataforma que já existe chamada Circle, né? E aí, cara, ela atende a gente super bem, né? Custa, sei lá, 500, 600 reais por mês ali, é barato. E aí o pessoal, mas Renato, por que você não criou a tua? Eu falo, galera, no-code não é sinônimo de já que é fácil e rápido, vamos criar tudo. Fazer tudo, né? No-code é o exato oposto disso. É o não vamos ficar reinventando a roda. É vamos usar o que já foi criado para a gente conseguir focar no nosso negócio, para a gente conseguir focar no que agrega valor. Então, não precisamos recriar do zero o sistema de autenticação e criptografia. Não precisamos criar do zero o sistema RTC de call, streaming de vídeo e áudio e gravação disso na nossa instância da AWS. Não precisamos, nem devemos focar onde você focou, né, cara? Que você pegou esse sistema pronto e incorporou toda uma interface de usuário amigável em torno disso para ir solucionando os problemas de ambas as partes aí, né, cara? Do tutor e do veterinário, né? Exatamente. E até eu atuo como mentor de startup e quando eu estou conversando com as startups, tem startup que chega para mim às vezes e fala assim, eu fiquei 2 anos desenvolvendo a tecnologia, agora eu quero lançar. Eu falo, então, você perdeu o time, você não vai lançar. Você já está desatualizada, né? Você teria que ter lançado há 2 anos atrás. E muitas vezes é isso. Nada impede de você fazer. Eu quero ter a minha plataforma RTC, eu que vou fazer o RTC. Nada impede. Mas coloca no ar, vai funcionando, valida, gera nota fiscal, principalmente, né? Tenha dinheiro, né? Aí depois nada impede você. Eu tô com uma equipe aqui, de certa forma, um pouquinho mais ociosa, vamos trabalhar numa versão 2.0. Agora que está de certa forma mais tranquilo, está validado, você entende todos os desafios que você vai ter, mas não perde esse tempo no início, né? Vai procurando todos esses parceiros que podem te agregar e te trazer essa velocidade, principalmente. É que a galera se preocupa um pouco com o retrabalho, com o refazer. Mas eu vou ter que refazer depois. Mas vou fazer assim com o parceiro, depois vou ter que criar minha própria, vou ter que refazer. Cara, refazer é o processo padrão de qualquer desenvolvedor. É o normal, entendeu? E refazer, galera, dá muito menos trabalho do que vocês imaginam. Porque assim, onde que está a grande complexidade desse software aí, Rafael? Se eu fosse pegar... Você sabe quantas horas você investiu para criar esse software, se eu te perguntasse assim? Para botar ele para rodar a primeira versão, né? Se eu falar assim, em 15 dias eu já tinha uma primeira versão. Tá. Só que aí a mesma coisa é o que eu falo. Um sistema, né, um aplicativo, ele é vivo. Porque você está constantemente mexendo nele, né? Você está toda hora. Então,
fatalmente, a gente conversando aqui, eu bato o olho e falo, putz, não gostei daquilo ali, então eu vou entrar e vou fazer um deploy de madrugada, vou e mexo alguma coisa, né? Então você tem essa dedicação quase que full time, olhando para o aplicativo e fazendo as atualizações. Mas para você criar uma versão dessa, se eu for falar assim, eu vou criar a versão 2.0, pegar tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, agora eu vou soltar uma nova versão. Se eu sentar e ficar uma semana, eu coloco ele no ar. Exatamente igual, mas de uma forma mais otimizada, digamos assim. Tá. Mas eu vou chutar que você tem investido para criar ela até agora umas 300 horas de desenvolvimento, vamos dizer, mais ou menos, né? Aí se eu te perguntasse, cara, dessas 300 horas, Rafael, quantas dessas horas você passou quebrando a cuca em relação a regras de negócio? Ah, mas, pô, se eu for receber o webhook, como que eu vou fazer? E quantas horas você passou efetivamente clicando nos botões na tela, arrastando coisa? Tipo, você passa 90% do tempo quebrando a cabeça, 90%, né, cara? Exatamente. Programador é igualzinho, tá? Quando é no código é a mesma coisa. Se você pegar, o cara trabalhou 8 horas no dia, eu te garanto que ele não passou mais de 30 minutos escrevendo código. Não passou. Então, a grande complexidade do software está no quebrar a cuca para você poder finalmente saber onde arrastar aquela caixinha, onde escrever aquela linha de código. Exato. Então, galera, quando você refaz isso, toda a inteligência já está criada, entendeu? É só a caixinha que você precisa movimentar. Você quer ver um exemplo, Rafael? A gente está migrando, estou gravando um módulo na comunidade, migrando o banco de dados do Bubble Essential Kit, que está nativo do Bubble, né? Estou migrando para o Zano. Por quê? Porque eu quero ter um projeto em produção, sabe o Zano, né, Xine, ó? Eu quero ter um projeto em produção lá no Zano para entender como funciona a dinâmica, performance, ganho. Depois eu vou fazer um outro módulo só ensinando, só falando sobre qual foi os ganhos de performance disso, né? Mas, ó, pelas minhas estimativas, não vai levar 10 horas. O processo inteiro de migração não vai levar 10 horas, com eu ensinando isso no meio do caminho ainda, entende? Então não é como se fosse um ano de retrabalho, galera. Então não se preocupe, não posso ter retrabalho depois. Claro que pode, não só pode, como vai ter, é inevitável. Você vai ter que ficar o tempo todo refazendo. Aí você vai lançar a versão 2.0, né, Rafael? Você vai refazer 60% do que você já fez. Aí na 3.0 vai refazer de novo. E assim vamos, cara. Melhoria o tempo todo, né? Sim. E é exatamente isso que você falou, porque quantas vezes você fica ali olhando para a tela, literalmente lendo, olhando para tudo aquilo ali, você perde horas e horas. Documentação. E às vezes você vai ver... tudo e, vou para a cozinha pensar, né? É um aspas que ficou perdido na API ali, não rodava, dá pra você ver. Então, são coisas que você dedicou um tempo diferente lá atrás, mas que você não precisa mais fazer isso numa nova versão. E eu gosto de pegar e redesenhar, né? Refazer, né? Acho que tem muita gente que gosta também. E quais foram os principais obstáculos que você encontrou? Teve essa parte toda do RTC, que eu não tenho dúvida, do streaming, né, do vídeo, que acho que deve ter sido a principal dificuldade técnica, talvez um pouco do WhatsApp com a integração oficial ali da Meta. E o que mais que você se lembra de obstáculos que você encontrou durante o desenvolvimento? Do que mais me deu realmente trabalho foi fechar ali, né, o WhatsApp, que ele funcionasse de forma, inclusive, com webhook, ou seja, devolvendo as mensagens, né? E como ele era para mensagem transacional, eu não queria que os tutores conversassem ali para aquele WhatsApp, eu até coloco uma mensagem embaixo, né? Não precisa responder essa mensagem, tal, porque ela é só informativa. Mas porque estava sendo realmente um problema dentro do webhook, dentro dessa construção da API oficial, de trazer essas informações. Aí eu falei, putz, deixa eu perder um pouquinho mais de tempo, fazer rodar. E aí, quando eu ativei o webhook mesmo, que eu comecei a ver que, mesmo você pedindo, os tutores mandam mensagem. Oi, eu queria falar sobre não sei o que. Aí eu olhava o meu banco de dados, tinha um monte de mensagem lá. E aí a gente direcionava. Mas o grande desafio mesmo foi nessa parte da API, ali dentro do sistema, de colocar qual que seria o melhor cenário. Então, eu vou criar um CNAME e vou direcionar para um ambiente de vídeo da própria plataforma da RTC, ou não, eu vou trazer isso para dentro da minha plataforma através de API e eu deixo todo ali o meu brand em cima disso, né? E eu tenho essa autonomia também de criar novos botões, enfim. Então, ali, esse foi um pouquinho do desafio, então, quando a gente trouxe, mas de resto, o Asas, integração do Asas, enfim, quem acompanha principalmente aqui o canal, sabe que é simples, né? Aí, de novo, não é nem questão de fazer, de puxar muito o saco, né? Mas a gente tem muita gente entregando conteúdo na internet. Mas a forma que você, Renato, entrega o conteúdo fica muito mais fácil de absorver, né?
Então, eu sou um cara que revisita aulas e coisas antigas lá, da época até quando você estava construindo a de barco, né? Então, às vezes, a gente puxa aqueles exercícios, aí você vai olhando e você fala, putz, que é coisa que às vezes você está batendo cabeça. E te dá uma luz ali rápida, e você volta e fala, não, beleza, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes é coisa simples. Se eu vou usar um grupo repetidor, se eu vou usar uma tabela, se eu vou usar... Então, utilizar isso, né? Então, de certa forma, isso traz uma velocidade muito enorme na construção, né? Na tomada de decisão, principalmente, quando a gente tem um time da Syncodar aí que apoia bastante. Nossa. Cara, sabe que hoje eu tava gravando aula, né? Hoje mais cedo. E aí eu tô gravando aula de uma plataforma nova lá, né? Cara, e essa plataforma, ela tem 2 elementos. Um se chama Div e o outro se chama Container. Cara, eu cacei a documentação da plataforma. Aí me surgiu a dúvida, velho, quando que eu uso Div e quando que eu uso Container? Se você sabe o mínimo de HTML, você sabe que o Div é o padrão, né? Cara, cacei a documentação, nada. Cacei o fórum, nada. A percepção que eu já tive é assim, cara, se eu estou com uma dúvida, essa dúvida surge porque eu estou no campo de batalha também. Tem uma cacetada de softwares rodando com dezenas de milhares de usuários. Então, se me surgiu a dúvida, vai surgir no meu aluno também, entendeu? Sim. Então, velho, não adianta eu simplesmente fingir que a dúvida não existe. A maioria dos professores eu vejo fazendo isso. Tipo, vou só contornar isso aqui. Por quê? Porque eu não tenho a resposta. Velho, eu não aguento isso. Aí, o que eu fiz? Criei uma página com div, com container, fui inspecionar o HTML, cara, joguei num bloco de notas para comparar os 2 trechos de HTML, cara, fiz uma comparação linha a linha ali, até perceber que não tem diferença. Então, agora eu posso afirmar com propriedade que, cara, usar os 2 elementos são a mesma coisa. Então, tipo, eu fico nessa, se eu tenho uma dúvida, eu não passo por ela, eu não contorno ela, eu não finjo que não existe. Cara, eu caço ela, nem que eu fique 3 dias até eu descobrir aquela resposta para poder passar para vocês, entendeu? Então eu faço bastante questão mesmo disso, sabe? Porque, meu, senão não adianta, senão você empaca, né, velho? Não, e empacar, e tem gente que desiste mesmo, né? Até nessa jornada que eu estava fazendo agora do Chatwood, né? Você vê muita gente, não consegui instalar a instância, então dá problema lá no SSH, então, não consigo evoluir, você vê o pessoal batendo cabeça, e larga mesmo, larga a mão e no fim acaba pagando ali a mensalidade, sendo que você tem uma plataforma open source ali que pode te dar um apoio absurdo, né? Então, você estar conectado, né, com esses fóruns de discussão e ir a fundo, sempre pesquisando, isso é muito positivo. Rafael, eu queria saber um pouquinho sobre a experiência Shark Tank, cara. Me conta um pouquinho como vocês fizeram para participar. Vocês se candidataram? Teve um processo seletivo? Vocês pagam alguma coisa para participar, porque tem muita visibilidade? Tipo, como foi para ir para lá? Como foi esse processo? Legal. Eles têm uma produtora, né, que cuida, né, de todo esse processo do Shark Tank, e eles entraram em contato com a gente e falaram, a gente vai ter aí um participante que é do mercado pet, a gente tem olhado o mercado pet. E eles abordaram vocês? Eles abordaram a gente. Que loucura, e aí falaram assim, vocês não querem se cadastrar? Né? Cara, eles encontraram vocês onde? Pelo evento da Bossa? No Instagram. Procuraram Startups Pet. Exato. Que loucura. E aí eles mandaram mensagem no Instagram e eu até achei que era brincadeira, né? Falei, não é possível. Porque não é o padrão, né? Parece golpe, né? Mas aí eles mandaram o link da Sony e assim, se cadastra lá. Falei, bom, a gente não tem nada a perder, vamos cadastrar. A gente fez o cadastro. Aí depois deu uns 15 dias, eles entraram em contato para a primeira etapa. Ao todo foram mais ou menos 6 etapas para você ser selecionado para ir para a gravação. E essas etapas você apresenta pitch, você simula o Shark Tank para uma equipe do próprio programa, que não nada a ver com os Sharks. Você faz nada a ver com os Sharks. É para uma equipe para eles avaliarem o seu pitch. Aí você manda uma série de documentação para eles, então a sua documentação tem que estar muito certinha, desde a marca, do registro da marca, do logotipo, de mostrar que o sistema realmente é o sistema que você está falando. Então você manda DRS, você manda tudo, você manda todas as informações e principalmente o que você vai fazer, né? Que é o use of proceeds, é o que você vai usar, como você vai utilizar o dinheiro e o que você está pedindo, né? E aí depois você vai fazendo todas essas etapas, cada hora com uma pessoa de um time lá do Shark Tank, depois com a equipe e tal, e eles vão gravando, e aí eles chamam você, eles marcam a data e você vai efetivamente para o programa, né? E aí lá são 2 dias
onde você faz uma série de gravações. Então, entrando no palco, saindo do palco, fazendo uma entrevista se tudo deu certo. Então, você vai fazendo uma série de dinâmicas. E aí depois você tem a gravação em si lá com o Shark, né? E aquela gravação é real, você não paga nada para estar lá, você só faz essa inscrição. A única questão é que você precisa passar por tudo isso, ser selecionado. Mas os Sharks, quando eles estão sentados, fica um tapume preto na frente deles e eles não vê nada do que está acontecendo. Eles não sabem o que vai aparecer lá. Na hora que começa a música de entrada, eles puxam aquilo, aí sim eles começam a entender o que é a startup. Engraçado. E aí eles podem ver que, geralmente, quando você está olhando, que eles estão entrando, eles estão com o caderninho anotando. Porque eles nessa questão de segundos, de tempo de música, que eles estão avaliando o que é a startup, né? E aí a startup tem 2 minutos só para falar, ela não pode falar mais que isso, 2 minutos para tipo aquele tempo de montagem, que a galera tá pendurando aquelas imagens que vocês tinham ali do lado, isso tudo eles não veem, que é para eles realmente não conseguirem entender ainda do que se trata e todos terem o mesmo tempo, assim, né? Exato. E aí, efetivamente, aí acaba a música, né? Aí começa, tem um pitch de 2 minutos, e aí abre para as perguntas, né? Só que ali é um jogo de perguntas e respostas absurdo, que é realmente mais de 1 hora. Eles ficam perguntando e vai daqui, vai dali. Às vezes eles pedem para conversar entre si, e isso também leva um tempo absurdo, né? Então eles aprofundam bastante. Então muitas vezes a gente vê no programa de algo de 5 minutos, 10 minutos, um pouquinho mais longo, mas por trás ali, né, no bastidor da gravação mesmo, você fica muito tempo e eles vão aprofundando mesmo, e puxa número. Aí você vê que eles às vezes falam com alguém da equipe deles, né, da estrutura deles, então para ver se realmente faz sentido. Tanto é que quando a Monique sinalizou que tinha gostado, que ia investir e tal, a gente saiu dali do ambiente de gravação e a gente estava lá fora, porque você sai de lá, você já assina o contrato ali. Você já assina o primeiro contrato, né? É lógico que depois tem due diligence, depois você vai... A gente deve ser um contrato de intenção, assim, um contrato de intenção. Ali mesmo, já veio a equipe da Monique já conversar comigo. Ó, a gente já viu que a plataforma é em Bubble, a gente conhece, a gente gosta de utilização de Bubble. A gente tem outros investidores que é Bubble também, e a gente já vai fazer conexão para a gente agregar e tal. Eu falei, meu, que sensacional. Caramba, porque a gente, quando trabalha com no-code, né, e principalmente startups no-code, eu que estou também numa Venture Builder, eu passo muito por isso. Quando fala no code, o pessoal fala assim, entendi. O pessoal, tem muita gente que ainda tem essa restrição, né, de entender o quanto isso ajuda, né, que não é demérito você fazer algo no code, né, pelo contrário. Então, quando ele veio nessa posição, eu vi que é em Bubble, já entrei na plataforma, já fiz isso, já fiz aquilo, tem questão de 15, 20 minutos ali. Eu falei, putz, sensacional, né? Então, aí ali a gente fez já esse pré-contrato, e aí depois a gente ficou, acho que 5 meses em due diligence, né? Então, a gente fez uma série de reuniões. Faz tempo, então, que foi o programa. Foi. E aí você não pode falar nada, do programa, nem que você foi aprovado, porque realmente você não sabe o que pode acontecer. Eu conheço várias startups que foram aprovadas lá no Shark Tank, saíram com a intenção, né, de aporte, mas que não evoluíram no due diligence. E aí não vai para o programa. E às vezes aparece no programa. Eu conheço startup que passou no programa, que foi investida, legal, só que não rolou, porque muitas vezes quem está apresentando o empreendedor ali passa uma informação que não é correta. Sim. Na real, não foi investida, né? Assinaram a carta de intenção. Assinaram, mas não foi investida. Aí o cara foi verificar os números, pô, cara, não tá batendo com o que você me passou, então vou pular fora. Exato. E aí não... Entendi. Não foi o que aconteceu com vocês. Não foi o que aconteceu com a gente. Muitas vezes o próprio fit dos empreendedores, né? Porque você está trazendo uma pessoa que é sócio, então se você não tem uma sinergia com aquele sócio que está chegando, isso é um problema. Então pode ser tudo lindo e maravilhoso, mas se a equipe não bateu, não vai rolar. E eu sei de startups que aconteceu exatamente isso. Não evoluiu porque o empreendedor, não quero mudar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Não, então beleza, você não vai ter o cheque. Simples assim. Então, mas com a equipe, né, da Monique, a Inventivos, isso foi sensacional. O apoio deles tem sido não só o cheque, né, que caiu na conta, tudo certinho, deu tudo certo, mas principalmente a equipe deles ali tem apoiado bastante nessa etapa de crescimento aí da MEP. Tá. E quando as meninas falaram, a gente vai usar esse dinheiro para marketing, tecnologia, principalmente, assim, né? Cara, dá um pouquinho mais de detalhes pra gente. Quando vocês dizem marketing, o que é? Tráfego pago? É em parceria com influencers? O que é? E quando é tecnologia, é o quê? Contratar mais desenvolvedores? Quando a gente fala do marketing, a gente
criando ali uma estratégia de growth, a gente tem esses dois cenários, né? Onde a gente tem o B2B, que a gente fala, e o B2C, né? Então, o B2C é o marketplace, padrãozão de veterinários e tutores, e a gente tem esse B2B que acaba sendo o SaaS, né? E a gente vê que a gente está falando de dois tipos de clientes diferentes, né? Então, no marketing do B2B é muito mais presença em evento, é muito mais aquele outbound, né? Então, você ir mais em cima das clínicas e tal. Já o B2C, ele é muito mais um tráfego pago, é você fazer um ads, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é você puxar e jogar essa informação e começar a criar essa cultura ali de telemedicina para esses tutores. Então, a gente tem duas etapas de marketing ali para esses dois tipos de cliente. E de tecnologia, foi como eu falei, eu estou sozinho desde o início, né? Então, uma parte disso era olhar para dentro da comunidade e ver se alguém poderia me ajudar, não só com alguns jobs específicos, mas também fazer parte da MAP, né, seja part-time ou full-time, mas para trabalhar comigo nessa questão do 2.0. Né? Então, quando a gente fala da tecnologia, é que muito provavelmente a gente, durante boa parte dessa jornada, a gente continua assim na Bubble, não vejo sentido, trabalhando em conjunto com outras ferramentas, eu não vejo sentido em sair da Bubble, com toda a segurança que eu tenho lá dentro. Então, é muito mais nesse sentido, de eu ter mais gente na equipe para me dar mais tranquilidade, por exemplo, no onboard das clínicas que eu comentei com você, que eu estou fazendo essa etapa, mas a gente sabe que, como a evolução, né, a gente tem que acompanhar, entender, eu tive um problema aqui, tive um problema ali, então é para que eu possa pensar dentro do roadmap em outras etapas e eu ter uma equipe de suporte ali, acompanhando o dia a dia. Sim. Isso vai mudar a tua vida, cara. Quando você começa a sair um pouco do... Você entende o que precisa ser feito naquela página. Se você conseguir só passar essa instrução para alguém que vai lá e compra, cara, deixa a pessoa 2, 3 dias trabalhando naquela página e você já vai para uma outra coisa. Começa a assumir um perfil cada vez mais estratégico, mais de CTO mesmo, né, cara? Acho que é o caminho natural de startups que dão certo, né? Exato, que até você escuta a Natália no programa ela falando, né? O CTO e dev, né? Que fatalmente né? O CTO, deve ser mas 500 não tem camisetas ao longo do startup dia, que né? nasça diferente disso. Imagina alguma startup que nasce com um CTO e 4 devs. Que startup é essa, bicho? Ô, louco, né? Ninguém tem caixa para isso. E pior que chega esse cenário para mim, às vezes. Eu sou mentor lá na Inovativa de startups. Né? E às vezes chegam umas startups para mim que se olha a equipe, tipo, 20 pessoas começando. E bootstrapping, dinheiro deles ainda. Sim. Não, agora a gente está tentando captar. Falo, já começaram errado. Vamos organizar a casa que desse jeito não vai andar. Então acontece muito isso, tem muito ainda. Massa. E, cara, deixa eu te perguntar. Marketplace é um modelo de negócio difícil, né, Rafael? Porque é bem essa briga que você está falando aí, de, cara, trazer públicos diferentes, né? Você precisa não só atrair as clínicas e os veterinários, mas você precisa atrair os tutores e você precisa convencer esses dois a utilizarem a plataforma com recorrência, né? Porque a receita de vocês vem daí, vem da intermediação financeira a partir da consulta, né? Que dica você daria, cara, para quem está criando a sua startup no modelo marketplace? Olha, uma coisa que, de certa forma, lá no início, que eu deveria ter feito mais, aprofundado mais, era na pesquisa, principalmente desse mercado, entender muito mais o mercado. Por quê? Eu achei que o meu maior desafio seria trazer veterinário. Que seria fácil. Tutor, putz, quem não vai querer uma consulta mais barato, rápido, sem precisar sair de casa? Porque muitas vezes é uma dúvida simples. O meu cachorro comeu, né? O meu cão comeu um chocolate. Eu tenho algum risco? Preciso levar ele até a clínica? Não. Então, às vezes, tem coisa simples que aparece, né? E eu achei que o maior desafio seria trazer veterinário. Foi o contrário. Então, quando a gente lançou o veterinário, bombou um monte de veterinário, só que aí eu não tinha consulta para esses veterinários. Sim. Né? Então, entender, quando você tem essa questão desse marketplace, é entender se já tem uma cultura criada dentro daquele cenário que você está atuando, né? Então, quando a gente vê ali a Aqua, né, falando da locação de barcos, né? Então, é uma cultura que o pessoal tem, né, de locar barcos, ou o pessoal prefere comprar e ter o barco na sua marina? A gente sabe que não. A galera, quem faz isso faz 2, 3 meses, depois vende o barco porque não está dando conta de pagar a marina nem nada, então acaba aí. Então, conhecer principalmente do mercado que você vai atuar, e das duas pontas, do fornecedor e de quem vai consumir esse produto. Porque senão você fica com um monte de demanda e você não tem quem atenda a demanda, ou vice-versa.
né? Então, essa dica é boa, hein, cara? Do mercado. É saber que você, pô, se você for verdadeiramente inovador, você vai ter que entrar numa mudança de cultura, de alguma das partes. Então, você achou que a mudança de cultura ia ter que ser por parte do veterinário, mas na real não. O veterinário já está acostumado, ele já atende telemedicina, ele só precisa de mais cliente. A mudança de cultura veio de parte do tutor, né, cara? Ali que provavelmente vocês vão ter que fazer um maior investimento em marketing, né? Rodar uns anúncios. Exato. Mas dá para rodar uns criativos legal aí, hein, cara? Pô, Sim. faz um criativo em vídeo assim, Rafael. Mostra um tutor de gato ou cachorro. Pode ser um cachorro é mais fofo, assim, né? Aí, pô, o cachorro, sei lá, cara, tá tristezinho, tá com algum probleminha. Aí fala, calma, eu vou agendar uma consulta pra você. Aí vai lá. Um dia depois, calma, é que ele tava sem agenda. Um dia depois é cada vez o cachorro mais triste, tá ligado? Sempre com aquela orelhinha pra baixo. Triste, né? Não, calma, é que hoje tinha trânsito. Não, calma, sempre aparecendo um pepino que impede tá chovendo, de ir na né? clínica, Hoje tá chovendo. Né? Aí do outro lado encontra alguém que tipo, cara, tá com problema? Plim. Pronto, já resolvido, tá ligado? Tipo, dá pra fazer uns criativos massa, assim, pra tentar fazer realmente... um criativo desse, ainda vou ter que colocar o crédito lá embaixo, né? Vai Renato Lasso ali, né? Porque você tem que provocar a mudança de cultura, é assim mesmo, cara. Exato, e você vai tomar hate, tá ligado? Toda vez que você tenta promover mudança de cultura, você vai tomar crítica, cara. Isso é um negócio que você tem que estar muito... Essa seria a dica que eu daria, né? Se você tem um negócio verdadeiramente inovador, você tem que estar muito preparado para ser criticado. Isso é uma vergonha. Isso é para arrancar dinheiro de dono de pet, sabe? Então, a galera vai cair em cima. Mas faz parte do negócio, né, cara? Sim, porque eu falo que tem gente que tem a profissão de falar mal na internet. Sempre vai ter a pessoa que acha que ela fica 24 horas procurando coisas para falar mal na internet. Então, isso você tem que ter essa tranquilidade, né? De você lidar com essas situações, porque tem muita gente que vai achar sensacional e vai ter gente que vai achar uma porcaria. E beleza, tá ok, vamos seguir. Mas, e o legal, quando a gente vê o perfil de quem tem utilizado a nossa plataforma, você vê muita gente, às vezes, do sertão, Nordeste, interior, né, às vezes longe das grandes cidades, e que quando a gente fala assim, mas esse seria um caso para você evoluir para um veterinário presencial. Tá, mas ele está a 300 quilômetros. E às vezes a gente faz esse acompanhamento, às vezes durante o trajeto dele, para que ele fique mais confortável, né, com aquela situação. Então a gente vê que a telemedicina, né, ela faz o veterinário monetizar aquilo que ele já fazia, que era ligação, que era WhatsApp, que ele não podia monetizar. E pela resolução ele não pode fazer isso. Então ele já começa a monetizar dessa forma. Então a gente dá esse benefício para o veterinário. E por outro lado, esses tutores que não tinham acesso muitas vezes a uma especialidade específica, ou que está longe de um veterinário, então ele precisa tirar uma dúvida específica, ele não consegue, né? Então quando a gente fala de democratizar, né, o acesso ao veterinário, é porque a plataforma proporciona isso, né? Então é isso que a gente tem trabalhado muito. Mas ainda assim, o atendimento presencial a gente defende muito, a gente entende que ele é o fundamental. Então a gente chega para complementar. Então, e essa mudança de cultura e mostrar para eles a vantagem disso, é isso que a gente tem trabalhado. E, cara, uma última dúvida. Vocês já foram atrás do pecuarista? Faz sentido? Olha, o que a gente vê, né? Geralmente nos locais eles costumam ter veterinário, né? Sim. Nem que esteja longe, é um cara que vem da cidade, já passa o dia próximo, assim, né? Mas que conhece muito ali, né? Mas aí o que acontece? A telemedicina tem o que a gente chama de teleinterconsulta, que é o quê? É o veterinário utilizando a plataforma para falar com outro veterinário para tentar fechar um diagnóstico, para entender melhor o que está acontecendo, né? Então tem essa possibilidade, mas com outra plataforma que eu ajudei também, que tem muita proximidade com equinos, né? Muito ali na raça do Mangalar Camachador, a gente viu uma movimentação dos aras em se beneficiar também da telemedicina, com esse apoio, né? Então, porque o equinos, ele está naquela situação que ele é pet, mas não é, ele está meio perdido aí no mercado, né? Mas a gente tem se movimentado com com outros tipos, um pouquinho mais difícil, mas tem possibilidade sim. Massa. Cara, legal, velho. Eu só consigo aqui deixar meus parabéns para vocês, porque, pô, tenho certeza que vocês já devem estar com o ego lá no alto, porque, cara, como vocês foram elogiados, né? Pô, todo mundo no programa só falou bem. O Sérgio, fundador da Pets, falou, na real, eu só não vou investir porque a ideia é tão boa,
que eu já tenho uma iniciativa similar na minha empresa. E ali eu não quis ser, a gente não quis ser inconveniente, porque eu já tinha estudado ele, eu sabia que ele não tinha. Já imaginava, né? E o próprio Casimiro, que fez o vídeo que viralizou ali, né, cara? Ele também só elogiando. Foi sensacional. Foi sensacional. Você vê, né, eu acompanhando ali a plataforma, da hora que ele faz o React, o estouro que teve na plataforma foi absurdo. É surreal a entrega do cara, é absurdo mesmo. Ele tem mais views que o Shark Tank, né? Sem dúvida nenhuma, Sim, assim. Sim. Massa. Mas realmente você fica. Mas aquele ego positivo, aquele ego de tipo, a sensação, e não é nem de trabalho concluído, é de trabalho iniciado. Sim. Tipo, beleza, validei. Agora, exato. Você fala assim, agora o negócio vai andar. Ou seja, agora eu vou trabalhar de verdade. Não que você não trabalha para trás, mas você fica com aquela sensação, putz, será que vai dar certo? Será que estou no caminho? Quando você tem esses feedbacks, você fala, beleza, e te dá aquela emoção que você fala, vamos embora, vamos vestir a camisa e vamos para cima. Mas a real é que a sensação do será que vai dar certo, cara, ela vai permanecer pelos teus primeiros aí 2, 3 anos, tá ligado? Cara, vocês vão estar, com um MRR de 100, 200, 300 mil reais por mês. E é engraçado, vai continuar, porque isso a gente percebe muito no digital. Negócios que crescem rápido fazem o fundador ficar com uma cabeça meio tipo síndrome do impostor, tá ligado? Cara, você vai lá e explode. Em um ano você bomba. Cara, você demora até acreditar que aquilo ali é real mesmo. Então você fica, putz, mas pode acontecer um problema da noite pro dia que meu negócio quebra. E assim você vai, cara, por 2, 3 anos, tá ligado? Vai uns bons anos até você começar a realmente ter um conforto emocional e falar, cara, eu acho que eu não vou quebrar tão rápido. É engraçado, startup meio digital é foda, velho. Parece muito rápido, mas deixa essas sequelas emocionais na gente, sabe? E eu vejo a CEO, né, a Natália passa muito por isso. Essa síndrome do impostor, e ela oscila, né? Então, não, agora a gente tá no caminho e tal, não. Aí depois ela tá batendo na gente de uma forma diferente. Putz, será que esse é o caminho e tal? Então eu vejo que oscila muito porque é essa cobrança, né, do digital, né? Da força de escalar, o quanto traz também isso, né? Rafael, deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir. Você falou que você é mentor de startups também, né? Para galera que quiser te dar um toque aí, comprar uma consultoria, pedir uns conselhos teus aí. Deixa eu até pegar aqui. Até engraçado, né? O site que eu fiz de mentoria fiz com Elementor simples, WordPress, mas você olha a parte de formulário, é Bubble. Eu só coloquei ali, ele está escondido ali, formulário do iframe do Bubble, tá puxando ali, mas utiliza o WordPress, mas não sai do Bubble. É foda. Mas por isso que o cara pega o jeito, né? A minha rede social é RAP_Rodrigues. Mostra aí, né? Se você tá com a tela aberta, mostra aí o teu Instagram. Então, esse aqui é o Rafael, galera. RAP_Rodrigues. Esse aqui é o evento do Bosta que a gente se encontrou lá em São Paulo, né? Exato. Nossa. Que essa é a Capri Venture Builder, né? Que é o que eu dou apoio para as startups do mercado pet, né? Que até ali eu tô como CEO da Capri Venture. Massa. Legal. Então tá, Rafael, cara, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar teu tempo aí pra gente, para esclarecer essas dúvidas. Ficou todo mundo ansioso, ficou todo mundo nervoso para saber mais aí, mas, pô, eu pessoalmente já fico feliz aí em você abrir tanto pra gente essas informações todas. Achei muito legal aí, várias coisas que eu não sabia, cara. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Agora tenho que buscar o 7D, pô. É isso aí, plaquinha de 7 dígitos logo vem. Tem que ter uma plaquinha 7D aí. Rafael, obrigado, cara. Um grande abraço. Eu que agradeço, Renato. Um grande prazer. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.